Quero trazer essa palavra de ensinamento nessa noite. Você que está se perguntando tanto qual é a vontade de Deus, vamos ver qual é a vontade de Deus aqui. Eu vi uma imagem que eu achei muito bonita. O camarada está na terra, um desenho, né, animal? Desenho, não é animado, não, desenho. Desenho de um homem na terra, olhando para o céu e dizendo: Deus, fala comigo. E aí sai uma mão lá de cima com a Bíblia e diz assim. Então eu achei muito interessante. Porque quando você começa a procurar sinais, você deixa de acreditar na bula que Deus deixou para você. Você deixa de acreditar no manual que Deus deixou para você. Você deixa de olhar para a carta magna de Deus aos homens, que é a Bíblia Sagrada. Esse livro não é feito de prateleira, nem desodorante de axila, para dar debaixo do braço. Esse livro é para ser lido. Bom, o texto que nós lemos aqui não é leve e eu não estou autorizado por Deus para trazer leveza nesse texto. O que o texto diz é o que o texto diz. Vamos parar com essa palhaçada de dizer que Jesus não disse bem aquilo que ele quis dizer. Jesus disse exatamente o que ele quis dizer. Aliás, ele disse até mais do que ele quis dizer. Mas aqui ele quer dizer o seguinte: olha o conselho. Ele está dando um conselho. Você está vendo que não é uma ordem, é um conselho. Entrem, e aqui fala no plural, porque se fosse ele estivesse falando para um só, ele falaria entre. Mas ele está dizendo entrem, ou seja, quem quiser. Entrem pela porta estreita. Porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. Ele está aconselhando e ele está definindo. Ele não está dizendo que são poucos, não, ele está dizendo que é tudo. Aí ele dá outro conselho. A porta estreita, porém, e o caminho difícil, aí está, né? Porta estreita e caminho apertado, né? Caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram este caminho. Mas e aí? Quem vai subir? Quem vai ficar? É uma decisão de Deus? É uma decisão sua? Quando a Bíblia diz assim, ó: Deus criou o ímpio para o dia do juízo. Como é que vocês imaginam isso? Tem gente que imagina o seguinte: fulano é torto desde que nasceu. Isso aí deve ser aquele ímpio que Deus criou. Quando diz assim, Deus criou o ímpio para o dia do juízo, não está dizendo que quando você foi fecundado na barriga da sua mãe, Deus decidiu que você seria o ímpio. Isso vai se dar na cruz. Mas para você entender a vontade de Deus, é necessário nós fazermos hoje aqui várias leituras da palavra de Deus. Então eu gostaria que os irmãos que sempre estão me ajudando aí a ler, eu gostaria que os irmãos que têm o costume de ler, ou até outros que queiram, você não precisa fazer parte da igreja. Eu não sou da igreja, pastor. Se você tiver vontade de ler, só tem que cumprir esse critério aqui. Você tem que levantar e ler em voz alta, para todo mundo ouvir o que está sendo lido. Tá certo? A agilidade da mensagem vai se dar na sua agilidade também. Eu não vou ficar apontando quem vai ler. Eu vou soltar, e como o brasileiro gosta de esperar um pelo outro, né? E para ler Bíblia todo mundo tem 1001 desculpa. Então, por favor, agilizem. Aí será mais rápida a mensagem. E eu creio que hoje vou gastar umas 2 horas e meia. Então eu queria convidá-los a que abram as vossas Bíblias lá no livro de Deuteronômio. Esse eu vou ter que ler, capítulo 30, versículo de número 19. Então, olha, se levanta aí, fique perto da sua mãe sentada. Aleluia. Capítulo 30, versículo 19. Eu vou ler aqui na linguagem, você acompanha aí na sua palavra, tá bom? Está
dizendo assim, ó. Neste dia, é Deus falando, tá? Neste dia, tomo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Está chamando como testemunha a favor? A favor? Tá bom, então vamos lá. Contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Então vamos entender isso aqui. Isso aqui é velha aliança, tá? E Deus está dizendo o que aqui? Não, antes de eu comentar sobre esse versículo, vamos ler Isaías 45, versículo 7. Aí você vai entender perfeitamente o que vai ser dito aqui. Deus não precisa de defesa. Diga, Jesus não quer que você defenda ele. Diga, Jesus é seu defensor. Bom, então vamos lá. Isaías 45, versículo 7. Eu vou ler aqui. Eu sou o Criador da luz. Quem está falando aí? E da escuridão. Ele criou o quê? Ele criou duas coisas aí. Vamos lá. Primeira, aí você fala primeira e segunda. Deus criou o quê? Então vamos lá. Mando bênção e maldições. O que é que ele manda? Bênção e maldição. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Pronto. Agora eu vou explicar o que você acabou de ler. Como é que você vem dentro de uma igreja e o pastor tem a ousadia de pregar sobre isso? É porque esse Deus que está sendo pregado hoje é o Deus que serve a gente. Ele é mordomo, ele é garçom, ele é empregado. Ele é o Deus que serve o homem. Eu nunca vi isso na Bíblia. A Bíblia diz que é o homem que tem que servir a Deus. Mas o Deus que está sendo pregado hoje através da mídia e através de certas igrejas que não têm compromisso com a palavra, ninguém sabe que existe Bíblia, prega que o Deus que está lá em cima é um Deus totalmente melado, com aquele amor meloso e irresponsável, que você está indo para o inferno e ele está dizendo, te amo. Conversa, não é o da Bíblia. Então o Deus da Bíblia, fique bem claro aqui, ele não é o Deus bonzinho que o mal se criou sozinho e manda nele. Ele criou o mal. Foi ele que criou o mal. Ah, pastor, então eu vou parar de seguir esse Deus. Eu não vou. Porque ele não criou só o mal. Ele criou o bem. Ele criou o bem. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Ele está dizendo o quê? É o diabo. Para de culpar demônio. Não é diabo não. Deus está dizendo aqui, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Pronto, ele está dizendo que é ele que está fazendo, não tem nada de diabo aí. Aí ele diz o quê? Ele dá um conselho. Olha, qual é o conselho que ele dá? Escolha uma vida. Para quê? Para que vocês, aí ele faz uma promessa, para que vocês e a descendência de vocês vivam muito tempo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora Isaías, aliás Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, por favor, vamos ver. Jeremias 29, deixa eu comparar aqui, porque hoje aqui não tem nada no papel, hoje Deus me deu aqui. Aliás, Deus me deu hoje à tarde, estou comendo essa mensagem a tarde inteira. E minha cabeça não é no computador, não lembro de tudo não, mas vamos lá. É isso mesmo. Versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Olha o que é que Deus está dizendo para vocês. Ó, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Aleluia. Prosperidade não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Olha o que é que Deus está dizendo para você. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, meus planos a respeito de vocês, de paz e de vida, não de morte e de desgraça. Então mesmo Deus que criou o mal, Ele está dizendo, eu criei o bem, só que eu estou dando a vocês a oportunidade de escolher o bem.
do que ele é hoje, esse famigerado, miserável, desgraçado, sempre pobre. Vamos lá. Deus então faz um homem um pouco menor do que os anjos. Você é pouco menor que os anjos. Você só não tem asa. Esse homem que Deus criou, ele criou perfeito. Adão não ia envelhecer, não ia ter ruga, não ia ficar chateado, não ia guardar mágoa, não ia morrer, não ia usar banheiro. Aleluia. Você está aguardando? Adão foi criado perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. Aí Deus fez o quê? Um jardim do Éden. Note que toda a escolha aí é de Deus. Adão não está escolhendo nada. Aliás, nem existia aí. Primeiro Deus faz um jardim, depois Deus faz o homem, coloca o homem no jardim. Para quê? Governar. Diga, eu fui criado para governar. Por que você está sendo governado? Daqui a pouco a gente chega lá. Quando Deus criou esse homem, ele coloca ele no jardim do Éden. Propicia tudo para esse homem, porque até então é Deus que está escolhendo. A Bíblia diz, a serpente, o animal mais astuto da época, olha, já tinha astúcia lá, no jardim do Éden, não, na serpente. Lembre-se que nesse tempo já existia diabo. Ele, com inveja do homem, com raiva do homem, porque Deus escolhia pelo homem, ele vai introduzir a ideia do homem de escolher por Deus. Até então, quando Deus está escolhendo pelo homem, dá ao homem a Amazônia inteira, dá tudo para o homem está tudo ótimo, está bom demais. E Deus escolheu o quê? Deus escolheu que o homem conhecesse o bem. Deus não escolheu que a gente conhecesse o mal. Por quê? Para que conhecer o mal? Se eu já tenho o bem, por que eu não vou querer o mal? Mas Deus não se isenta da sua responsabilidade. No jardim do Éden, Deus colocou lá uma árvore e colocou uma lei: não mexa aqui. Irmão, você quer ver uma pessoa ficar doida para mexer no negócio? Diga a ela: não mexa aqui. Então, aguça a curiosidade. Paulo falou sobre isso. Paulo disse: onde existia a lei, vai existir o pecado. Por quê? Porque a lei diz: não cobice. E aí eu fico doido para saber o que é cobice. Vem cá, Adão era inocente. Na inocência, uma criança, eu posso dizer que uma criança é inocente? A Bíblia diz que até a criança vai dar conta das suas obras diante de Deus. Mas nós podemos imaginar que a criança seja inocente, não nessa inocência que a gente fez aqui, não sabe nada, vai matar uma pessoa e não sabe o que fez. Não, não é desse tipo de inocência não. Hoje mesmo eu vi uma reportagem que o pai matou a mãe, né? Porque isso agora está normal aí fora. Cuidado, viu? Cuidado, você bota dentro de casa. Então, matou a mãe e a filhinha pequenininha, ficava: papai, não mata a mamãe não, está doendo. Como é que ela sabia que a mãe ia morrer e estava doendo? Então, não é dessa inocência que a Bíblia está falando. Tanto é que a Bíblia diz que a criança vai dar conta das suas obras. Porém, eles eram inocentes. Mas vem cá, irmão, será que eu posso pregar nesta noite que de vez em quando Adão e Eva passavam naquele 1 bilhão de árvore, eles passavam e olhavam justamente para aquela e faziam assim: ai, Deus falou para mim fazer. Aí daqui a pouco ele passava de novo, dá uma olhadinha. Sabe o que Tiago diz? Tiago diz que o pecado só nasce na gente porque a gente dá ocasião para ele nascer. Ninguém cai em adultério de uma hora para outra, ninguém rouba de uma hora para outra, ninguém mente de uma hora para outra. Não é assim, irmão. Ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce assassino, ninguém nasce para adulterar, ninguém nasce para fazer isso. A gente nasce puro. Mas as ideias vão sendo introduzidas em nós, as ideias malignas. Pois não é que a serpente viu que Eva estava muito interessada naquela árvore, e que Adão também. Eu não quero aqui, que hoje a gente tem que pregar pensando muito sobre isso, porque o movimento feminista está muito forte. Não se orgulhe disso não. Eu ainda vou pregar sobre isso aqui. Bom, mas vamos lá. Ela, por uma ocasião, foi lá e na orelha de Eva: foi assim que Deus disse: não coma de todo o fruto do jardim? Que conversa é essa? Toda a inteligência humana é diabólica e animal perversa. Olha o que é que o diabo lança. Deus falou para você não comer de toda a árvore. Deus não disse isso, Deus coma de toda, mas não dessa. Quer dizer, o diabo tirou foto de Eva e diz assim. Aí ela disse: não, ele disse para não comer dessa
gatos da panela? Dessa aqui. Ele disse para não comer dessa aqui. Porque no dia que a gente comer, a gente morre. Aí o diabo disse, mentira dele. Você conhece Deus não, cara. Deus é um sádico, ele está lá em cima tirando o mundo da cara de todo mundo. Pode comer que você vai ficar vivinha. Ela comeu. Mas o olho dela não se abriu porque Deus não tinha falado com ela, tinha falado com ele. A responsabilidade era dele. Aí a Bíblia diz que ela chegou vivinha na casa do homem com uma maçã na mão. Aí, irmão, é porque a Bíblia não é um detalhezinho, mas vamos pensar nesse detalhezinho aqui. Que ela chegou e olhou para Adão e disse assim: Adão, tu não disse que teu Deus disse para mim, porque Deus falou com Adão e Adão falou com Eva. A mensagem você sabe como é que isso funciona, né? Já fizeram isso nessa aula com você? Quando era pequenininho, uma professora fez. E eu sentava sempre na frente, porque meu nome sempre encabeçou lista. A, B. Então eu também sentava na frente. Então começou por minha história. Eu disse: o macaco comeu 2 bananas. Quando chegou lá na frente, ele quer comer banana, ele tocava, ficou uma floresta e virou um bolo. Então o que é que Deus disse para Adão? Deus disse o que para Adão? Não coma daí, então. Aí ele falou para Eva. Será que chegou do mesmo jeitinho que Deus falou com ele? Está vendo a necessidade de crente aprender? Nós, os pentecostais, somos o povo mais numeroso do Brasil em matéria de crença e de fé. Mas se vier uma perseguição muito grande, irmão, a peneira é tão grande que eu acho que nem 10% escapa. Porque o tal do pentecostal, ele vive muito do milagre que aconteceu hoje. Daquela docinha que saiu da ponta da orelha. Daquela língua estranha que ele falou, desse louvor que aconteceu aqui. Emocionalismo. Ele não sabe, às vezes, realmente o que está acontecendo com a vida dele. Eu nunca vi uma seita que faça barulho, por exemplo. O cara senta lá, ele vai aprender o que a seita quer ensinar a ele. Eu vi uma seita, é um guru. Esse infeliz está vivo até hoje. Inclusive ele é preso, porque ele fez muita contravenção. Eu acho que é na China isso. Depois, irmãos, puxa lá, é um cara que o pé dele faz milagre. Então ele não lava o pé. Tem mais de 40 anos que ele não lava o pé. É fedido o pé dele. Então ele bota, aonde ele botar o pé dele na água, as pessoas vão lá, pega, bota a mão, bebe aquela água, beija o pé dele. Ei! Eu estou falando de gente que entende de matemática, de física, de pai. Os chineses, você sabe que a matemática dos chineses é lá em cima, meu. Eu estou falando de gente morador de periferia de barraco, não. Por quê? Porque se deixaram influenciar por aquele ensino. Ela comeu. Ela chegou diante de Adão e disse: Adão, eu estou viva, ó. Deus deve ter se equivocado em alguma coisa aqui, porque eu comia. Ele disse que a gente comia, morria, mas eu estou vivinha. Ele come. A Bíblia diz o que depois que ele come? Os olhos de ambos se abriram e passaram a ser conhecedor. Diga, do bem. Que nada, ele já conhecia o bem. Diga, do mal. Aí, meu irmãozinho, malícia, intriga, ódio, brigaiada, tudo você imaginar, volta nos outros, dívida que não paga, adultério, assassinato, tudo entrou, se produziu ali. Era a vontade de Deus isso? Não. Diga, Deus tem uma vontade permissiva e a outra direta. Na verdade, eu não sei se eu vou calcificar como 2. A gente pode calcificar como a vontade de Deus se dá em 2 fases. A direta. Qual é a direta? Deus quer que você vá para o céu. Qual é a permissiva? Depende de você. O que aconteceu lá de cima aí? Pá! Você não é mais baixo, né? Já matava lá o diabo e tal, já destruía logo tudo. Não, meu irmão. Ele tinha avisado: não coma daí. Sabe o que a gente está esperando? Que Deus chegue sempre com a gente, mortal, comedor de arroz e feijão, que usa banheiro, escova dentro de manhã para a boca não feder. A gente queria que Deus sentasse com a gente, senta aí. Ó, sabe que você não pode fazer isso? Cada aqui, cada aqui, cada aqui, cada aqui, cada aqui, cada aqui. Você não acha que é muita soberba, não? Deus já tinha dito: não toque nessa árvore. Não tinha que você tocar, e ele me explicou: vai morrer.
vier é a morte, imagina esperar 25. Ele esperou 25. Quando o menino faz 21 anos de idade, já um rapaz criado, apanhado, já devia ser bonito, Deus não era feio para ninguém. Aí Deus chega para Abraão e diz: me dá teu filho amado, o único filho que tu tem. Eu quero do meu jeito, me dá ele para mim. A Bíblia diz que da casa de Abraão até o lugar de imolar o menino, eles levaram 3 dias para chegar lá. Abraão tinha 3 dias para desistir, 3 dias para questionar, 3 dias para perguntar, 3 dias para brigar. E aí não seria fé. Quando você questiona Deus, você não tem fé, você quer razão. E Deus não tem razão para você, Deus tem fé. O que a Bíblia diz? Quem se aproxima de Deus, estude Ele. Faça um estudo elaborado da mente de Deus. Ô irmão, aonde? Quem se aproxima de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, necessário é que tenha fé, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Vamos ver a fé de Abraão? Quando ele saiu da casa dele até o Monte Moriá, diga, Moriá, revelação de Deus. Deus não se revelou a Abraão quando falou com ele na casa dele. Deus se revelou quando Abraão obedeceu lá no Moriá. Foram 3 dias andando, 3 dias, muitos pensamentos aqui, ó. Eu não entendo essa linguagem, não vou falar na minha linguagem. Aqui é muita onda, meu irmão, muita, como diz lá de fora, muita treta. É muito pensamento, é muita rádio ligada, é muita frequência. Que tem? Quem para de pensar aí? Levanta a mão quem para de pensar, eu não consigo. Por isso que o conselho bíblico é: pense naquilo que satisfaz, naquilo que traz o bem. Você não pode parar de pensar, mas você pode organizar seus pensamentos. A Bíblia diz que ele vai esses três dias. Abraão tinha tudo para desistir, mas ele tinha um motivo para ir até o final: fé. Aliás, nessa ordem, obediência e fé. Se você tiver obediência e fé, se prepare. Ninguém vai explicar, mas o milagre vai acontecer na sua vida. Acabou. Sabe o que eu vejo aí? Tanta gente com razão, probabilidade, de razão, sem milagre. E eu vejo tanta gente sem milagre, sem razão nenhuma, com milagre. Se ela fosse procurar razão, ela não estaria com milagre. Se você for procurar razão em Deus, você não vai achar. Mas se você procurar o milagre dele, ele vai te dar um dispositivo infalível: fé. Abraão tinha fé. O filho dele perguntou: cadê o cordeiro? Ele diz: Deus proverá. Fé. Ele chega com os amigos dele, com os empregados dele, no meio do monte, e diz: eu vou subir com o menino e eu e o menino vamos sacrificar e depois a gente volta. Fé. Quem prometeu Isaac para Abraão? Não foi Deus? Deus não tinha feito promessa que de Isaac a descendência de Abraão se multiplicaria? Então por que ele pede? Abraão, parece uma incógnita para isso, é paradoxal. Deus diz que vai fazer e daqui a pouco Deus coloca um empecilho para não fazer. É Deus contra Deus. Ô irmão, vou te dizer uma coisa muito séria. Tem muito tempo que Deus está te testando. E tem muito teste que você não tem passado. Está na hora de você entender que não é pela lógica, é pela fé. Crente não vive de lógica, crente não vive do que vê, crente não vive do que sabe, crente vive da fé. É fé. Todo grande célebre da terra que teve seus seguidores, eles, meu Deus do céu, outro dia eu ouvi uma frase que eu achei interessantíssima. Nós temos que ter muito mais fé para acreditar na teoria de Darwin do que na Bíblia Sagrada. Meu Deus, vai precisar de fé demais. Por que, irmão? Por que a gente procura lógica em Deus se a gente sabe que Ele é maravilhoso? Se a gente sabe que veio dele. Deus tem duas escolhas. Abraão poderia estar dentro da escolha permissiva de Deus, mas ele quis estar dentro da escolha, da vontade absoluta de Deus. Diga: quando eu estou na vontade permissiva, a minha ideia é que Deus entre no meu plano. Você vai endoidar.
Você é mortal, ele não. Tá bom. Eu não quero nem querer explicar, eu não quero nem entender para explicar. Você pedir para o Eterno entrar na história do mortal, do jeito do mortal, diga comigo assim, na vontade permissiva de Deus, é do meu jeito, da minha maneira, quando eu quero e como eu elaborei. Agora, como que se dá a vontade permissiva de Deus? Abraão poderia desistir de levar um filho, sim ou não? Sim. Deus ia matar ele? Deus ia matar Abraão por causa disso? Não. Mas Abraão ia deixar de usufruir da promessa de Deus. Porque quando Abraão cumpriu tudo, sabe o que Deus disse? Agora sei. Quando Deus diz agora sei, não é porque Deus não sabia, não. Porque Deus já sabia. Isso era um testemunho para o mundo. Agora sei, Abraão, que tu temes a Deus. Ou seja, o que é que Deus quis dizer? Toda a terra saberá que você me teme e que você é meu. Agora, por causa disso, eu estou aumentando a promessa. Você seria pai de nação. Agora você vai ser pai de nações. Ele deixaria de receber. Ele deixaria de ter o nome que ele tem. Aqui para nós, quanta coisa você já deixou de receber por causa da sua teimosia? Quanta coisa você já deixou de usufruir em Deus por causa da sua rebeldia? Porque de repente você teve um rompante, de repente você teve um desequilíbrio. Outro dia um camarada até se converteu e tal, disse que foi batizado também no chão, eu não sei não se foi. Eu não sei não, eu estou começando a duvidar desses crentes que não tem vida por Deus. Aí veio me ensinar filosofia. Eu disse, pastor, deixa eu explicar uma coisa, pastor. Porque tem gente que tem necessidade de ensinar para pastor. Porque como a gente prega direto aqui, né? De repente a pessoa só ouve ali e fala, mas esse pastor tem que saber que esquentar, não deve assim. Então a pessoa vem, né? Aí diz, pastor, o senhor falou sobre equilíbrio. Uma mensagem que eu peguei aqui sobre equilíbrio, ele disse, o senhor sabia, pastor, que pela lei da física, não sei da quanta, não sei o quê, para que nós andemos equilibrados, primeiro nós estamos desequilibrados, ele me doidou. Doidou, irmão. Os estudos do céu, onde é que esses caras vão esse negócio, irmão? Diz que para eu ficar em pé aqui, eu já caí. Por isso que eu estou em pé agora. Eu já caí aqui, por isso que eu estou em pé agora. Foi isso que ele disse. Meu Deus do céu, irmão. Aí vem Jesus com uma linguagem simples, eficaz, que fala da nossa vida, na essência, na pureza. A gente questiona. Para entender melhor a vontade permissiva de Deus, tem um camarada na Bíblia chamado Labão. Aliás, ai meu Deus. Aquele profeta que a jumenta falou com ele. Balaão. Obrigado. Camarada chamado Balaão. Diga, profeta de Deus. Diga, chamado por Deus. A jumenta estava na vontade direta de Deus, ele estava na permissiva. Tem gente que quando vê um vaso que vaza, esses vasos que vazam, que não tem vida com Deus, só tem o dom. Sabe esses crentes que não tem responsabilidade com o céu, com Deus, com Bíblia, com nada? Então quando você, por exemplo, você conheceu um pastor, mas aquele pastor não tem vida com Deus, você vê um monte de erro na vida dele. Geralmente quando você vai falar com o crente, daquele pastor, o crente fala assim. Ele fala assim, Deus usou uma jumenta, usa qualquer um. Eu fico revoltado quando eu escuto isso, que aquela jumenta era crente. Não pode comparar, sem vergonha com aquela jumenta não. A jumenta era crente. Mas por que ele estava na vontade permissiva e a jumenta estava na vontade direta? Vamos entender isso. O povo de Israel estava marchando, conquistando tudo que Deus estava dando para ele. Diga, eu vou conquistar tudo que Deus tem para mim. Eu vou conquistar tudo que Deus tem para mim. Eu não sei se você vai ver. Voltar aí para conquistar tudo que Deus tinha prometido para eles. Lógico, porque Deus disse, olha, vocês vão habitar em casa que não construíram, vão ter terra que não semearam, vão colher o que não semearam de bom. Olha, Deus é tremendo, irmão. Diga, quando Deus se agrada de mim, o inimigo trabalha a meu favor. Agora sabe, tem um versículo em Provérbios que diz assim, ó, que o justo, Deus dá ao justo enquanto ele dorme. Olha que tremendo, irmão. Você se matando aí, correndo e tal,
Cadê Deus? E Deus está dizendo assim: ande do jeito que eu quero que você ande, e quando você estiver dormindo, eu dou. Aleluia! Todo mundo tem regra. Vai fazer macumba para você ver se não tem regra. Já tem regra lá. Aí o cara vem para dentro da igreja e não tem regra não. Não tem regra não. Brincadeira, né? É como se a casa de Deus fosse uma bagunça. Chega, Deus está aqui, ô Deus! Estou com um probleminha rapidinho aí, porque eu já estou com pressão. Você é doido, você não vai resolver. É isso, endoidou? Pirou? Bebeu gasolina? A soberba, o pecado, uma desgraça, meu Deus. Esse homem da jumenta aí, que eu esqueço o nome desse indivíduo, graças a Deus eu esqueço o nome dele, tal Balaão, ele era profeta, reconhecidíssimo. Diga, ele só não tinha povo. Aí aparece Moisés, líder, profeta, igual ele, líder de 3 milhões de pessoas, o cara ficou pirado, ele envergou na hora. Baraque, com medo de Israel, manda chamar ele, chama os príncipes e diz: vem cá, vocês, vai lá, leva esse baú de ouro aqui e diz para ele que eu estou pagando um peso em ouro para ele amaldiçoar o povo que está vindo aí. Só que Baraque esqueceu que o povo que estava vindo era de Deus. A Bíblia diz que Balaão disse o quê? Quando os homens chegaram para convidar ele, Balaão disse assim: vou consultar ao Senhor. Aleluia! Tem gente que vem na igreja consultar a Deus. Olha que maravilha! Que bênção! Tá bom, vem consultar a Deus. Aí ele foi lá e consultou: Senhor, eu posso ir com esses homens? Balaque está me chamando para amaldiçoar o povo aí, que eu nem conheço direito. Diz que tem um título, um tal de líder que é Moisés. Eu não sei mesmo bem qual é, não. Mas o Balaque está me chamando, Senhor, ele é rei dos amonitas. Posso ir? Sabe qual foi a resposta? Não vá com esses homens. Ponto. Sabe que a gente não aceita muito bem o não de Deus, não. O ser humano tem problema com não, quando não vai fazer o que ele quer. Acha, esse não deveria existir. Não só é bom quando é a gente que diz para os outros. Quando os outros dizem para nós, a gente não basta não. Diga: Deus tem 3 respostas. Diga: sim, não e espere. Irmão, eu mesmo aconselho que você receba logo a não ou a sim. A espere para mim é a mais doída. Porque na sim eu já sei o que ele quer, na não eu também já sei que eu nem discuto. Graças a Deus já aprendi, nem discuto mais. É não. Pastor, mas aquilo ali você perdeu. Perdi o caramba, eu estou ganhando. Eu vou perder se eu lutar e entrar na vontade permissiva dele. Balaão disse: volte lá e liga para Baraque que eu não vou, porque Deus disse que é para não ir. Ah, meu amigo, Baraque morrendo de medo do povo de Israel. Quando os mensageiros dele, os príncipes, chegou, sabe o que ele disse? Não é bem assim não. É que eu mandei um baúzinho de ouro só, foi pouco. Se aumentar a oferta, ele vem. Não é que o cara estava certo. O profeta que se vendia. Vai lá. Voltar, fizeram a proposta de novo. Era para Balaão dizer o quê? Deus já disse não. Mas o pecado negocia a ordem de Deus. Era não. Não, mas foi bem isso mesmo que Deus disse. Foi bem isso. Chegaram lá de novo. Deus, o senhor voltou aí. Posso ir? Vá. Entrou na permissão de Deus. Não era a vontade de Deus. Mas Deus, estou permitindo você ir. No meio do caminho a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para matar Balaão. Sabe por que esse infeliz não morreu? Por causa da jumenta. O animal era crente. Sabe o que a Bíblia diz? Viu o anjo. Profeta famoso, pregador de multidão, não viu o anjo. A jumenta viu. Sabe tanto, sabe não vê? A jumenta viu o anjo. A Bíblia diz que o anjo se posicionava, a jumenta saiu. A primeira vez ele pensou a perna dele. Aí ele desceu, porque quando você está na vontade permissiva de Deus, olha para mim aqui, você se irrita fácil, briga fácil, xinga fácil, vai para cima dos outros fácil, porque você está na sua vontade e na permissão
que ele disse? Se eu tivesse uma espada, eu te matava. Quem está fora da vontade de Deus e está na sua, mata mesmo. Mata bicho. Mata bicho. Meu pai costumava dizer o seguinte: cuidado com o homem prático, tem que amarrar ele, quando ele faz cocô e come. Amarra ele, senão ele come o próprio cocô que ele quiser. O bravo? O nervoso? Ah, doido, você é maluco. Ele não pensa que ele vai falar, ele não pega as palavras. Quando a pessoa está na vontade permissiva de Deus, Jesus amado. Pastor, por que Deus permite? Porque ele criou o mal. Então, pastor, se ele criou o mal, tá vendo, pastor? Por isso que eu sou assim. Não, é assim que você quer, porque ele criou bem. Pastor, mas eu sou madeira que nasce torta. Carpinteiro de Nazaré, conserta. É que você não quer deixar. Diga amém, igreja, que hoje aqui o negócio está bom. Amém. Aleluia. Não era mais fácil o culto quando eu estivesse profetizando? Esse que eu te digo, minha filha, vai, vem, não era bom? Aqui? Não. E eu creio nisso. E estou orando para Deus dar esse tipo de dom aqui. Mas hoje é culto de ensinamento. É esse culto que vai te fazer crescer. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dele porque a jumenta falou. Você vai esperar a jumenta falar para você entender. Deus está falando tanto tempo com você. E você brigando com Deus, o cara tem de religião, disso, daquilo. Deus está falando com você, Deus está falando com você, não tem nada a ver com isso não. Você vê que outro que Deus queria falar com você, não tem nada a ver com isso não. Vai dizer não a Deus então. Chega lá e fala a Deus, pastor, sabe o que eu vou dizer para você? Eu não tenho nada a ver com o pastor, foi eu que falei com você. Aleluia. A jumenta olhou para ele e disse: quando foi que eu te desobedeci, ô rebelde? Porque ele é rebelde, não é não. Sabe o que ele disse? Irado! Irmão, vai para mim aqui. Se uma jumenta falasse contigo que tu estivesse bravo, como é que tu iria reagir? Eu no mínimo ia ficar surpreso. Minha braveza ia acabar. Eu tô doido, né? A jumenta fala comigo, eu. Gente, eu ia ficar. Ele não, ele estava tão dentro de si, tão no peso da palavra, que ele olhou e disse assim: se eu te mato aqui, eu te arrebento todo dia. Desgraça. Ai, que gritava na jumenta. Não, você nunca me desobedeceu não, mas hoje você está cá no chão. Aí ela disse assim, aí ela não disse mais nada. Porque quem está dentro da vontade de Deus não fala, Deus fala por ele. A jumenta não falou mais nada depois dele. Sabe quem falou? Deus. O anjo abriu os olhos do céu. Ele disse: tá bom, jumenta, chega, agora eu vou falar com você. Aleluia. Sabe que você vive em crise? Você fala muito e não deixa Deus falar. Entendeu? Você tem muita opinião e não deixa Deus dar a dele. Deus parou. O anjo se mostrou a ele e disse: eu vim contra você, é matar você. Aí ele tremeu. Sabe o que o anjo disse? Já não fiz no carro da jumenta. Ô irmão, não entre na vontade dele, Senhor Deus. Ele vai permitir. Ele não disse: escolha. Ele disse. Davi. Vamos para Davi. 2 Samuel capítulo 11. Alguém lê para mim o primeiro versículo do capítulo 11 de Samuel. Alguém pode ler, por favor, aí, mais alto? Capítulo 11, versículo. Primeiro. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Peraí, segura aí. No tempo, presta atenção, igreja. No tempo em que os reis saíam
enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Amém. Segura aí, fica aí. Ó, Joabe não era rei, Joabe era capitão do exército. Era tempo de rei ir para a guerra, não era tempo de rei mandar ninguém. Diga comigo, Davi escolheu. Diga, ele entrou dentro da vontade permissiva. Vamos ver? Lê aí onde fala do terraço, cara. Eu acho que é o 2. Então, terminando, ele falou assim: porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Tá bom, chega. Aí já doeu. Obrigado, filho. Aí já, a pancada já foi forte. Olha para mim aqui. Vontade de Deus. Era tempo de ir para a guerra. Vá para a guerra, Davi. Ser rei já está estabelecido. Sabe aquele crente que fica? Jesus, qual é a tua vontade? Aqui. A vontade de Deus aqui. Qual é a tua vontade? Tem crente que pergunta: Senhor, é da tua vontade que eu vou na igreja hoje? É da tua vontade, Senhor, que eu vou evangelizar? É da tua vontade, Senhor, que eu ore? Eu não vou nem ensinar, nem precisa. Ele não foi. Entrou na vontade permissiva. O diabo olhou de longe e disse: mas rapaz, tu está onde eu quero, do jeito que eu quero. Uma mulher foi tomar banho. Agora você imagina um homem olhando de longe uma mulher tomando banho. E a mulher era bonita. E agora? Aí, meu irmãozinho, na vontade permissiva de Deus, você vai pecando e vai acostumando com o pecado. Olha para mim aqui. Fale para quem fuma e diga assim para essa pessoa: que fedor de cigarro. Ela não segue não, moço. O cigarro aí, ela é... Eu nunca vi quem fuma dizer assim: eu estou fedendo cigarro. E só compra perfume caro. É muito raro quem fuma usar coisinha básica, fraquinha. É perfume bom. Aí se ele sente o cheiro do perfume, você chega lá e você fala assim: você deu de cigarro e diz: não, é esse perfume que eu comprei. Nunca é o cigarro. Para o pecador, nunca é pecador. Você acredita que Elias chegou para cá? Elias disse assim: não, aliás, Acabe rei, pecador, adorador de imagem. Pensa no cara profano. Ele sacrificou até filho, né? Porque ele adorava as imagens que tinha que sacrificar filho para elas. E era um negócio, o cara era um bicho. Quando ele viu Elias, porque Elias tem profetizado: não vai nem chover, a chuva de cima, nem orvalho na terra vai produzir. Por que Elias fez isso? Porque Elias era homem de Deus. Elias pregava e tinha 850 profetas que pregavam a favor de Jezabel. Mensagem montada, sabe? A favor do governo. E Jezabel tinha derrubado os altares de adoração ao Deus verdadeiro e tinha levantado estátuas nesses lugares para o povo adorar esses deuses feitos pela mão do artista. Então o que acontecia? O povo de Deus plantava e na colheita, que era a festa da primícia, eles pegavam a colheita que Deus tinha abençoado e levavam os pés das imagens para agradecer. Deus ficou irritado com isso, levantou Elias era homem de Deus. Elias disse assim: agora Deus vai travar a chuva lá em cima e só vai chover de novo quando eu mandar. A terra ficou 3 anos e meio sem chuva. Secou tudo, pomar, secou jardim, secou a água de Jezabel, eu não tomava mais banho, secou tudo. Você acha que Acabe sentava na mesa e dizia: isso é por causa do meu pecado? Não! Sabe o que ele dizia? Isso é por causa daquele profeta nojento. O bêbado briga dentro de casa com a esposa. No outro dia, quando ele está bom, não está nada, né? Não deve não ficar bom. Aí no outro dia ele está
comigo, essa cachaça. É outra briga. É outra briga, porque não é a cachaça, é a esposa. É você que não entende, sua desgraça, sua miséria. Mas ele não vai. Ele todo se rala todinho. Não é a bebida. Mesma coisa é o pecador. Nunca é o pecado. É Deus. Deus está contra mim. Ixi, Deus não vai em mim. Quando ele viu Elias, sabe o que ele fez? Ele estava na vontade do permissão de Deus. Quando ele viu Elias, ele botou o dedo na cara de Elias, um profeta, irmão, e disse: ô perturbador de Israel! Meu irmãozinho, ele mexeu com quem devia. Elias olhou para ele e disse: perturbador, é tu e a raça do teu pai todinho, seu idólatra. Deus está assim com você, porque todo o povo de Israel colhe o que Deus deu, e você, de vez de agradecer ao pai, vai agradecer uma imagem feita por artista. Deus está contra você. Mas não assumir que é o pecado. O pecado deixa você soberbo. O pecado faz você olhar para cima e dizer: Deus, você é culpado por eu ser assim. Não é não. Você tem escolha. Você tem escolha. Agora veja bem aqui. No versículo 12 aí, cadê? Ajuda aí, quer ver? No capítulo 12 aí, você está vendo ainda? Segundo Samuel? No capítulo 12, vê se é o versículo 13, que Davi diz assim: peguei com o Senhor. Só isso. É isso? Então fique de pé e leia, para todo mundo ver que você está lendo isso. Tá? Então disse Davi a Natã: peguei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor. Não, parou. Volta só onde ele diz assim: peguei contra o Senhor. Então disse Davi a Natã: peguei contra o Senhor. Davi disse ao profeta: peguei contra o Senhor. Senta. Obrigado, senta. É meu jeito, eu estou bravo com ele. Olha aqui para mim. Essa é a melhor mensagem da igreja, o melhor culto da igreja. Pois tem gente que está doido que esse culto acabe. Porque na cabeça dele, milagre é só quando acontece aquilo que aconteceu naquele domingo. Ô irmão, Deus está fazendo um milagre tremendo aqui hoje. Amém. Se você não entender, infelizmente, se você não entender o milagre que Deus está fazendo aqui hoje, você vai ter que mexer seus pauzinhos. Porque você está atrás de mágica. Mágica vem de magia, magia vem de feitiçaria. Feitiçaria vem de evolução, evolução vem de morte. Pode carregar atrás do que é fácil. Está assim, o que é fácil. Está assim. Está com probleminha? Está doido do que é fácil? Tem, está assim. O que Davi disse aí é o seguinte: o profeta chegou para ele porque ele tinha feito uma monte de besteira. Pensa no monte de besteira que Davi fez: matou o homem, traiu, mentiu. Pensa nisso, uma miséria. Olha, o diabo, Satanás, nesse dia aí, saiu de perto de Davi e olhou para Deus e disse: eu nunca fiz isso aí não. Porque ele disse: está fazendo, depois ele sai fora. Já viu a história da esposa de um pastor, que coitado do pastor, não podia fazer nada, aquela mulher se ciumenta demais, tocava fogo nos ternos dele, rasgava a Bíblia dele, lá no rolo. Um dia ele chegou em casa cansado do trabalho, está atrasado no culto, e disse: pelo amor de Deus, cozinha nem que seja um ovo, porque eu estou atrasado. E tomou banho. Quando ele saiu do banheiro, que ele passou por ela estava na cozinha com uma colher normal, um ovo na colher e assim no fogo. Ele olhou e disse: o que é que tu está fazendo, mulher? Cozinhando teu ovo. Aí ele disse assim: isso é o diabo apareceu na porta e disse: nunca vi. É a primeira vez que eu vejo. Irmãos. Aleluia. Natã entrou, contou a história para Davi e disse: Davi, tem um homem aí no teu reino que é fazendeiro. Não dá conta de contar as cabeças de gado que ele tem, de tão milionário que o cara é. Ele tem um empregado que só tem uma vaquinha que dá leite para ele. Um visitante do fazendeiro chegou na casa do fazendeiro. O fazendeiro, em vez de pegar das cabeças de gado dele, pegou a vaquinha lá do empregado dele, matou, fez um guisado, achou uma carne e deu para o viajante. Tu acha isso certo, Davi? Davi se levanta do trono e diz assim: ó, vive o Senhor, ó, vive o Senhor que está lá em cima, e eu que sou rei aqui, que de hoje esse homem não passa.
ele morre. Ó, Natan parou e disse: Davi, tu és este homem. E Davi, pastor, orgulhoso, arrogante, dono de si, matou o profeta, bebeu o sangue dele e disse: Deus, o senhor sabia, o senhor sabia. Foi isso que Davi fez? Não. Pergunta: Deus sabia que Davi ia fazer isso na trajetória da vida dele, sim ou não? Poxa, está com dúvida? Eu não estou não, sabia. Poxa, pastor, pecador gosta disso. Poxa, pastor, se Deus sabia, é porque o destino já está atrasado. Davi não tinha escolha, cara. Davi era uma meta. Davi era uma marionete. Ele tinha escolha. Sabe qual é a nossa melhor escolha? Eu quero te escandalizar hoje aqui. A nossa melhor escolha, não escolher. Porque enquanto Davi não escolheu, ele nunca manchou a história dele. Ele nunca magoou a Deus. Mas que lindo, Davi era quebrantado. Ele não brigou com o profeta, ele não matou o profeta, ele não xingou a Deus. Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Isso aí, essa frase quer dizer muita coisa. Essa frase aí é tremenda. Por causa dessa frase aí que o galego leu ali, que Davi falou: peguei para o Senhor, ele escreveu o Salmo 51. Lê lá depois o Salmo 51, tu vai ler o arrependimento de Davi. Ele caiu na hora do chão e disse: peguei contra o Senhor. Ele assumiu o erro, a culpa. Ele não disse: Deus sabia. Deus sabia, mas ele assumiu a culpa. É minha culpa, Senhor. Eu deveria ir para a guerra e não fui. Eu entrei na sua vontade permissiva. Eu não fiquei na vontade direta. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Ele disse o seguinte: pequei contra o Senhor. Eu acho isso lindo. No Salmo 51. Salmo 51. Eu tenho mais 5 minutos aí. Quem me dá mais 5 minutos aí? Levanta a mão. Não está aprendendo. A minha assim levantou umas 20 mãos. Contando 5 de 5 minutos, dá 30 minutos, dá até mais. Então, porque eu já fiz isso aqui, o povo da igreja está esperto, nem levanta a mão. Eu vou parar, não levanta a mão. Tá bom. Isaías. Ai, meu Deus, é isso. Salmo 51. Salmo 51. Aqui, ó. Eu vou ler rapidinho aqui, mas presta atenção, tá? Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele não está dizendo nada dele. Ele não está dizendo assim: por causa de mim que sou bom, porque o Senhor já sabia. Não, por causa do teu amor, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, estão diante de mim todos os dias, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ó, versículo 4, aqui vou parar. Contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que o Senhor detesta. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condena. Sabe por que Deus perdoou Davi? Porque Davi voltou a concordar com Deus. Porque Davi voltou a se dobrar a Deus. Tem gente por aí pregando contra perdão. Eu tive que excluir uma pessoa do meu Face, porque ela colocou lá no Face que, como é que foi aquela pessoa? Eu não vou lembrar agora, mas ela falava contra perdão. E eu não aceito isso. Não fale sobre isso. Jesus morreu na cruz para perdoar. E não é perdoar pecadinho, não. É para perdoar pecado. E pecado para Deus não tem tamanho, nem pequeno nem grande, é pecado. Mas pastor, e essa palhaçada desse povo, pastor, que fica apontando, não estou falando disso, irmão. O perdão existe para quem se arrepende na prática. A Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você negar perdão a quem se arrependeu na prática, se prepare. Você está quebrando a ponte que vai precisar passar nela. Jesus pregou perdão na cruz, ensinou perdão na cruz, e você quer negar perdão a quem se arrepende? Aonde? Mas tu quer dizer que se fulano fizer isso aqui, fizer quando você fizer, e eu vou ter que perdoar. Ei, quem se arrepende não faz mais. Eu estou errado?
Quem tem remorso, volta a fazer. Quem se arrepende, não. O que é conversão? Oi, irmão, não faça a palavra conversão. Eu estou indo para lá. Eu faço uma conversão. É isso que é se converter. Quando você vai entender isso? Eu vou encerrar. Vamos para a nova aliança. Não dá para ele falar tudo sobre a nova aliança hoje, mas sobre o novo pacto com Deus. Mas pelo menos isso. João capítulo de número 16, versículo 15. Quem achou lá primeiro? Tudo que pertence ao Pai é meu. Não, peraí. Então, eu falei o quê? João 16, 15. Então é 15 e 16, filho. 15 e 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Oh, aleluia. Deixa eu te dar uma notícia excelente. Agora eu vou falar do tempo da graça. Agora eu vou falar do novo testamento. Até agora eu peguei sobre o velho. Agora eu vou falar do novo. Deus, sabendo que eu e você não sabemos escolher, Ele escolhe por nós. E olha o que Ele está dizendo, que Ele te escolheu. Sabe por que você está aqui? Porque é escolhido de Deus. Ele te escolheu aqui. Aqui a escolha de Deus é amplo, abrange tudo. Toda escolha aqui é de Deus, tanto para a salvação quanto para o serviço. Tudo ao seu tempo. Deus escolheu você para ser salvo. É por isso que você está aprendendo hoje a palavra de Deus. Porque Deus te escolheu, te separou, te tirou do mundo, te tirou da ideia mundana, da falsa religião, das falsas mentiras, das mentiras. Ele está dizendo o quê? Eu vos escolhi, vos nomeei. Quando um presidente da república nomeia alguém, ele se torna embaixador. Deus está dizendo, eu te nomeei. Agora você não vai mais no teu nome, você vai no meu nome. A escolha é de Deus. Foi Deus que procurou Adão no jardim do Éden. É Deus que te salvou. Foi Ele que te chamou para a salvação. Diga, eu já sou escolhido para ser salvo. Agora diga assim, eu posso escolher não ser salvo. Oh, meu Deus, mas pastor, o senhor está dizendo que Deus me escolheu para ser salvo? Ele é soberano. A Bíblia diz em João, nos últimos capítulos do Evangelho de João, diz assim, Jesus diz assim, eu escolhi vocês os 12, um de vocês é o diabo. Por quê? Porque Judas escolheu andar na ideia do diabo, a de Satanás, e se tornou um diabo. Foi a escolha dele. Ele já estava escolhido para ser salvo, era só ele continuar com Cristo. Pastor, e como é que se deu essa escolha? João 3,16. Deus amou alguns do mundo. Oi? Ou a igreja ensinada é outra coisa. Mas tem a vida eterna. Você foi escolhido aí. Agora olha para mim, eu queria ter. Tem que chegar o projetor. Jesus, faz um milagre. Faz um milagre, Jesus. Alguém. Eu quero levantar alguém hoje para dar o projetor para mim. Se eu tivesse projetor, eu ia mandar fazer. Mas imagina, olha para mim aqui. Você pode imaginar que sua cabeça é fértil, sua imaginação é boa. Imagina ali uma cruz. Uma cruz aqui no telão. Então é o seguinte, ó. Como é que se forma o ímpio e o justo? Deus já sabe quem vai ser ímpio e quem vai ser justo, porque Ele é soberano. Só que Ele não se mete nisso. Você nasceu, você vai à cruz, você vai chegar a Jesus, você vai conhecer o plano do Evangelho, você vai ouvir mensagens como essa, Jesus vai fazer até alguns milagres.
milagres na sua vida, vai ser uma bênção. Você vai saber que Jesus é maravilhoso, mas você vai decidir não andar com ele. É o ímpio, vai para o inferno. Aí você conheceu tudo, amor, e diz: Jesus, tu és lindo. Aquele que a gente cantou aqui, não tem igual. Jesus, eu quero o Senhor. Você vai fazer igual Davi. Davi não se preocupou porque traiu a mulher, porque matou fulano, porque pecou. Não, ele se preocupou com Deus. Ele disse: pequei contra o Senhor. Quem foi que mandou eu fazer isso? Eu feri teu coração, está doendo em mim. Foi contra o Senhor, não foi contra ninguém, foi contra o Senhor. Davi entendeu. Então, quando você entende que você quer Jesus, você se torna justo, vai para a salvação. Deu para entender agora, sim ou não? Sim. Então, cuidado com essa ideia que Davi poderia ter dito a Deus: Deus, o Senhor já sabia, então eu não vou me humilhar, não vou buscar, não vou pedir perdão. Seria o ímpio. Deus criou o mal, mas criou o bem, e te deu um conselho: siga o bem. Fique bem em nome de Jesus.